Profecia contra o Egito. Isaías capítulo 19. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremeceram diante dele, e o coração do egípcio se derreterá dentro delas. Porque farei com que os egípcios se levantem contra o egípcio, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos exércitos egípcios se envaidecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz, e os dominará, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Secarão as águas no Nilo, e os rios se tornarão seco e árido. Os canais exaltarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto deles se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em ninho fino, os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoar, e os sábios conselhos de Faraó. Dão conselhos estúpidos, como pois direis ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anuncia-te agora ou informe-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoar. Enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar os egípcios, que são pedra de esquina de suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito e toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia de seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se de mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito, e todo aquele que dele se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, dos que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Numa delas se chamará a cidade do sol. Naquele dia o Senhor terá altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um salvador e defensor que há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor o egípcio, ferirá, mas o curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios se Assíria, e os egípcios adorarão com assírios. Naquele dia Israel será terceiro com o egípcio, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria a obra de minhas mãos, e Israel minha herança.